Olá, amigos. Hoje aqui com um amigo, um professor, um árbitro, um educador físico, um conhecedor profundo do bodybuilder, da educação física e de muitos assuntos que permeiam aqui o nosso segmento. Senhor Pinduca, como está? Tudo bem, Kim? Tudo jóia. Hoje eu quero abordar aqui com o Pinduca vários assuntos e vou falar um pouquinho de algumas polêmicas da carreira dele, de tudo que ele construiu. Eu acho que o Pinduca é entendido por muitos, mas não compreendido como eu entendo. Pinduca, obrigado por ter vindo, hein? Uma honra estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sei que é corrido, sei que é difícil para todos nós, mas eu agradeço muito a sua vinda. Eu queria começar aqui com uma primeira pergunta, que eu acho que a galera sabe, mas acho que nem todos. Por exemplo, o início das minhas atividades físicas eu comecei com 13 anos. Ninguém quer saber do Kim, mas vocês vão me ouvir um pouquinho. Com 13 anos, eu comecei a treinar com Tamer Shahin, na rua Rio Grande, na Rhodes. E alguns convidados como você, da velha guarda, old school, também começaram pela nossa idade, muito próximo, 13, 14, 15. Então eu te lanço aí a minha primeira pergunta. Como foi esse seu início? Você já era um adolescente de 17, 18 ou também foi prematuro assim e começou cedo? Como é que foi esse iniciozinho aí? Então, era para ter sido também aos 13. Não foi porque a academia não me deixou me inscrever. Ah, eles não deixavam. Não deixavam. Lá em Pinheiros, eu morava lá no bairro de Pinheiros, e aqui em São Paulo, e as academias só aceitavam inscrição com 14 anos. Com os 13 anos aconteceram duas coisas que me chamaram a atenção para o bodybuilding. Uma foi que meus primos mais velhos começaram a treinar na extinta Pegasus. Lembra da Pegasus? Lembro, na Vital Brasil? Pô, você lembra? São, do Vitão. Eles começaram a treinar lá e começaram a crescer. A hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, o que vocês estão fazendo, né? E eles estão puxando o ferro, né? Que era o nosso termo da época. E também eu vi o Conan, o Bárbaro, no cinema. Quem não viu e quem não foi estimulado por isso? Então quando eu vi aquela transformação do Schwarzenegger empurrando a roda, né, que ele vai empurrando aquela roda lá e vai ficando maior, e depois ele faz tudo aquilo no filme, aquilo me deixou maravilhado e os músculos entraram na minha corrente sanguínea. E na altura, 14 anos? Eu estava com 13. 13, não conseguiu, esperou um pouco. Isso, daí fui para academia, ninguém aceitava, então quando eu completei 13 anos, no dia do meu aniversário, eu fui me inscrever na academia. E na época, juntamente com mais 3 amigos, nós fomos para a academia que chamava 2 de Ouro, no Largo de Pinheiros, em frente ao ginásio americano. Então você tinha o ginásio americano, né? E você tinha a 2 de Ouro, era uma concorrente. O ginásio americano era menor e mais rústico ainda do que já era rústico na época. Então nós preferimos a 2 de Ouro, porque tinha um equipamento um pouquinho melhor, mais coisas. Menos medieval. Menos medieval, tanto quanto o ginásio americano. Treinei algumas vezes no ginásio americano com o Chicão, o famoso Chicão do Café Fotô. Sim. Treinei lá com ele uma época e me disseram que o Chicão já até faleceu. E na 2 de Ouro eu ingressei lá, fiquei lá 6 meses e daí nunca mais parei. Isso foi em 1984. 84, são 37 anos até agora. Você sabe que, por coincidência, Pinduca, no meu início, em 83, na Rhodes, e ali eu passei pela Atenas, Academia Átila. Átila, na Augusta. Enfim. E você, qual foi a primeira academia, assim, de maior nome que eu participei? Nessa altura, aí, na década de... Sim. Já indo para 90, talvez. Foi quando a gente se conheceu, que foi a Training Club. Sim, claro. Foi a Training Club. Claro. Do Luiz Otávio, do Fuscão, do Maurício Fernandes, do André Passoni, os sócios. Sim. Que antes era Polé Training Club, daí o Polé saiu, né? Eu conheci o Polé anos depois. O Polé saiu, virou Training Club e eles se juntaram, todos eles.
Mas eu comecei pela treininha, que era Pinheiros. de Pinheiros, da Teodoro Sampaio. E depois aqui, Horácio Laffer 73. Horácio Laffer, a gente vinha de domingo, porque foi a primeira academia a abrir de domingo, né? E a gente vinha no final de semana fazer um treino aqui, né? Muitos surgiram ali, né? Muitos. Eu dei aula ali 6 anos. Muitos. E aquela época, acho que foi mágica. Muitas pessoas saíram dali. Muitas pessoas. Principalmente profissionais, né? Eu também foi meu primeiro emprego na Training Club. Você sabe, não sei se você vai lembrar, né, nesse tempo aí do Pinduca, eu era estagiário do Marcelo Bella. Eu também fui estagiário do Marcelo Bella. O Bella era coordenador da Training e você fez prova também, né? Lembra? As provas eram difíceis. Sim, e todo mundo na quadra com prancheta, lembra? Exatamente. Aliás, para entrar na Training, eu lembro, era grife. E não passava, mané. Foi... A academia, naquela época, foi o que a fórmula foi anos depois. Fisiologia do exercício, companhia atlética, as matérias, nutrição. Tinha bastante coisa. Isso tudo era exigido e ninguém tinha formação acadêmica. Não, imagina. Você era autodidata. Era Cida Conte, a coordenadora. Da ginástica, isso mesmo. Que hoje tem empresa, tá? Bom, e aí nessa altura, na Training Club, ali você já começou a abrir o portal para um conhecimento maior, já um pouco mais experimentado. Bom, você lembra, né? Na nossa época não tinha. Como é que era a sua informação, né? Não. Como é que a gente obtinha? Vamos falar para a galera, como é que era o nosso garimpo da informação? Não era no Google. Não existia internet, né? Os livros eram pouquíssimos livros que falavam de musculação em língua portuguesa. Então, praticamente, nós dependíamos demais dos mais antigos. É verdade. Então, os instrutores do passado que nos ensinavam, né? Os bodybuilders do passado que ensinavam as coisas que aprenderam, alguns que viajavam para fora adquiriam conhecimento lá e traziam esse conhecimento para cá, as revistas importadas, Muscle Fitness e depois a Flex, ajudava muito também. E mesmo assim, te cortando para a galera saber, e mesmo assim, era com muito ruído. Eu lembro, a minha namorada, hoje a minha mulher, ela traduzia revistas e revistas para o português e sempre perdia alguma coisa. A informação vinha truncada. Sim, porque alguns termos eram muito particulares da musculação. Por isso que o primeiro inglês que eu adquiri foi lendo o inglês da musculação. Esse forçosamente a gente lê com mais facilidade do que uma história, por exemplo, um fato que aconteceu. Não tenho dúvida. Quando a gente lê sobre musculação é mais fácil de entender. Claro. E ali você bebeu muito conhecimento, né? Naquela altura, né? Nessa década aí, né? 90, sim, pode ser? 90 e poucos, né? E depois a extinta FEPAM, né? Sim. A Federação Paulista de Fisiculturismo na Água Branca. E Fitness, ela promovia muitos cursos. Fazia todos. Então nós fazíamos todos os cursos, né? Com os profissionais daqui e quando vinha alguém de fora também, né? Então a gente participava dos workshops, dos cursos, ou seja, aonde tinha conhecimento a gente ia buscar. Um pouquinho na revista Mr. Vigor. É verdade. Né? Que era a única revista do bodybuilding. A capa era colorida, mas o conteúdo era preto e branco para baratear o custo. E assim foi indo. Depois evoluiu, veio o Jornal da Musculação e as coisas foram caminhando. Na década de 90 chega a internet e faz uma diferença gigantesca. Sim, porque aí abriu a torneira do conhecimento. E aumentou a nossa acessibilidade ao conteúdo americano, principalmente, né? Acesso aos americanos. Ô Pinduca, me fala uma coisa assim, é tanta coisa para falar da tua vida, né? Não quero dar nenhum salto, mas já dando. Você bebendo de muita informação nessa altura, dessa maneira de garimpo, tradução, indo atrás, tentando falar com profissionais mais velhos para tentar extrair alguma coisa. E como é que, pulando, depois a gente pode voltar aqui, mas como é que você... Essa sua formação, como é que você deu esse salto tão grande? Você foi virar um professor de universidade, você foi parar, você teve
essa liderança em arbitragem, dirigente, é muita coisa para a tua idade, né? Assim, essa galera confiou em você. Como foi esse momento do apaixonado pelo bodybuilder, pelo fisiculturismo, e foi foi virar professor de universidade e junto com isso arbitrando, e depois você teve uma carreira internacional, é muita coisa em 20 anos, pode ser? Sim, se eu fosse encaixotar e te devolver? Então, como é que é isso aconteceu. Vou até fazer uma coisa retórica aqui. Antes do Tamer fechar o Clube Rhodes, eu fui lá querer comprar dele. Queria fazer a segunda academia. Eu queria fazer a segunda Old School Gym. E como aquela academia era Old School, tudo a ver com meu conceito de academia. Não deu negócio com o Turcão lá, né? Mas a gente ficou muitas horas conversando. Nisso de muitas horas conversando, eu conhecia já o Tamer, tudo, já tinha homenageado o Tamer no meu campeonato, né? Eu tenho o livro autografado dele, né? O Tamer é uma figura ímpar no nosso esporte. E o Tamer, na conversa, assim, ele virou para mim e falou assim: pô, Pinduca, você conhece todo mundo? Já na altura. Todo mundo que ele diz da época dele. Entendi. Então... não era para conhecer, né? Não era para conhecer, mas por que eu conhecia? Como a gente falou agora, aonde tinha musculação, eu me enfiava. Tá. Nós tínhamos a nossa turma, mas eu participava de outras turmas também. Você ia beber em outras fontes também, além daquela do dia a dia. Do dia a dia. Tá. Então, eu era conhecido em todas as academias de São Paulo. Isso complementou, né? Na época, que era o nosso networking, né? E era o boca a boca, o olho no olho, e um conhece o outro. Então, andei muito por esses lugares e fiz muitas amizades. E por isso, a minha carreira foi uma engrenagem que vai se fechando e uma coisa vai puxando a outra. Eu não programei nada disso. Não tava, você não tinha isso como não manual de voo? Não tinha isso como planejado. Tá. Não fazia parte dos meus planos. Virei professor de musculação porque estava desempregado. E o André Passoni virou para mim e falou: vem dar aula aqui, Pinduca. Eu falei: eu dar aula aqui? Como, você tá louco? Não, Pinduca, você tá sempre com a gente, faz os cursos, você sabe bastante já. Eu te ensino a dar aula. E eu virei instrutor de musculação. Então eu não planejei ser. Na nossa época era instrutor mesmo. Instrutor de musculação. E tinha até escrito na camiseta, instrutor, né? Instrutor. Nas costas para as pessoas Você sabe, para a galera saberem. saber também, dentro do seu olhar aí do passado, eu tenho alguns diplomas, você e a galera da nossa época, se não me engano, está escrito assim: apto a ministrar ginástica com pesos. Com pesos, isso era um dos termos para a nossa musculação. Musculação é um termo moderno. Ginástica com pesos, no início halterofilismo, né? Mas depois ginástica com pesos é um termo bem Bom, antigo. aí o André, venha dar aula aqui. Aí você... E eu ingressei. Tá. Então, esse fato de eu me envolver profissionalmente com a musculação, que era uma coisa só que eu amava fazer e queria ser bodybuilder, foi se misturando. E a partir do momento que eu viro professor, na treininha, lá na Teodoro Sampaio, depois eu viro professor na treinona. Né? Eu tinha sido estagiário lá e acabei voltando para lá como professor, com o Ricardo Dark. Lembra do Ricardão? Lembro, lógico. Figura também ímpar do nosso tempo. Então, aí, dando aula de musculação, Alberto Cittadini chega dos Estados Unidos com o título de personal trainer. Eu lembro muito bem disso. Que nós não sabíamos o que era isso. Muito bem disso. O Alberto chega lá da Gold's Gym com esse título de personal trainer. E aquele casaco preto? Sim, da Mr. Olympia e da Gold's. Ele tinha os dois. De couro, né? E a botinha? Sim, era figura ímpar também, né? É figura até hoje, viu? O bode continua igualzinho. Falei com ele por WhatsApp. Eu encontrei com ele num congresso uns 4 anos atrás de medicina, mas eu ia chegar nele, mas aí acabei não chegando. Mas ele tá bem, achei que ele estava bem. Ele continua igualzinho. O lado bom e o lado ruim, igualzinho. E ele então nos ensinou a profissão de personal trainer e nós começamos a aplicá-la.
né? Todos nós, você, o Nenê, o Drago, toda essa galera. Toda essa galera começou a ser personal trainer também. E dali em diante, como personal, fiquei trabalhando muitos anos, trabalho até hoje como personal trainer. Pra você ter uma ideia, tem uma família que eu dou aula para os netos hoje. Eu dei aula para os pais. Tá na terceira geração. Dei aula para os filhos, dou aula para os filhos ainda e dou aula agora para os netos, que já são adultos, inclusive. Então são 3 gerações numa família. Não, mas me explica, tá, entendi, mas e a formação acadêmica, onde aparece? Então, aí, lá pelos anos de 96, eu tinha competido. Você foi a primeira pessoa que acreditou em mim como atleta, me patrocinava. A gente divulgava a loja da Quality lá da Pamplona, que é a primeira. Você trabalhou lá com a gente? Trabalhei, sim. A gente ficava lá de sábado para me ensinar as pessoas. A galera ia lá procurar o Pinduca. Sobre os suplementos e isso fazia a nossa troca. Porque lembrar vocês de que patrocínio dado é só em alto rendimento, grandes esportes. Por exemplo, a Caixa Econômica patrocina o voleibol. Sim. Correios. No nosso meio, o patrocínio é uma troca, gente. O patrocinador te dá o que você precisa e você precisa vender aquilo que o patrocinador tem. Você não pode só pegar o que você ganha, dinheiro, ou suplemento, ou o que seja, e ficar sentadinho. Senão é patrocínio. Exatamente, ficar sentadinho na cadeira da sua casa. Não, você é uma troca, até hoje é assim. E lá na década de 90, a primeira vez que aconteceu isso comigo foi o Kim. Eu competi, aí competi 2 anos, mas eu já tinha percebido que a minha genética era limitada. Eu não seria Mr. Olímpia. Eu já tinha percebido. Por quê? Você começa a comparar você com outros grandes atletas e vendo que você faz tudo o que precisa fazer e não chega no nível deles. Não, você sempre foi grandão, sempre foi bem. O que você está falando é nível nesse nível profissional era o que eu queria chegar. Tá. Então, percebendo isso, eu falei, minha carreira como atleta não vai ir longe. Eu preciso ter uma carreira. Então, eu fui para um campeonato brasileiro e lá, eu estou tentando lembrar o nome do professor, daqui a pouco eu lembro o nome dele, super famoso na nossa época. Ele falou assim, Pinduca, você já é personal, dá aula de musculação e tudo mais, fique esperto que vai sair uma lei que vai regulamentar a educação física. E a gente não sabe como é que vai ficar. Pode ser que quem não seja profissional não vai poder mais dar aula. Eu lembro, nossa, foi uma época de tanto medo, tanta incerteza. Foi. Nossa, acho que uns 2 anos ficou assim, esse vulso. Então, o que eu fiz em 97? Entrei na faculdade. Eu parei de competir, eu estava competindo, eu falei, vou dar um tempo. Entrei na faculdade, depois até voltei a competir mal pra caramba, perdi tudo. Perdi pros caras que eu ganhei, porque estava estudando e trabalhando, estava muito puxado. Não consegui me preparar direito, mas uma coisa eu fiz, eu terminei a faculdade. Então, quando eu estava na faculdade, a lei saiu. Então, eu tinha direito a ser provisionado. Sim, como todos nós, mas como eu já estava na faculdade, ia me formar, eu falei, não dei entrada para tirar o CREF, mas acabou saindo o CREF quando eu me formei. Então, acabei tendo o CREF de graduado. E na minha concepção foi uma das melhores coisas que eu fiz. Ali te abriu portas também, né? Sim, porque uma vez formado, eu me ingressei em pós-graduação, fui estudar mais. E se hoje eu tenho um conhecimento que é eficaz, que eu digo meu conhecimento é eficaz e eficiente, eu posso aplicar o treinamento em qualquer indivíduo e ter resultados. Pela experiência prática que a gente adquiriu treinando, dando aula e todo dia na academia, mais a experiência acadêmica e teórica que eu adquiri, muitos porquês se tornaram explicáveis. E com esse conhecimento hoje, eu consigo ter um bom resultado e prestar consultoria e tudo mais. Mas aí, você vê, a musculação me leva para a faculdade de Educação Física, a faculdade de Educação Física abre para mim mais horizontes, eu vou estudar treinamento esportivo, a minha mente fica muito, como fala, ampliada na visão. Sistêmico. Você criou um ecossistema que tudo se conversava e em prol
né, da tua carreira e tudo, né? Exatamente. Sem querer, né? Lógico que você intuiu em fazer e tal, mas as coisas foram acontecendo pela sua busca, né? Exatamente. Então o que acontece? Faço pós-graduação, estudo no Hospital das Clínicas Professor José Santarém, e abriu demais o conhecimento, vou fazer mestrado, e uma hora fui convidado a lecionar na faculdade, que eu estudei. Isso para mim foi uma coisa ímpar, você virar colega de trabalho dos teus mestres. Esses 10 anos que eu passei na graduação e pós-graduação foram momentos maravilhosos na minha vida. Que ano foi isso, Pinduca? Isso daí foi do ano por volta de 2010. 2010. Até 2018. Então, esses anos todos na graduação me deram muita experiência didática. Porque as pessoas são diferentes e cada um entende de um jeito. Então, quando alguém assiste um curso meu, uma palestra minha, sai muito satisfeito. Por quê? Porque eu explico a mesma coisa de várias formas. As pessoas são mais visuais, eu faço elas imaginarem as imagens. As outras são mais auditivas, eu faço com que elas escutem o que estão precisando. Você usa bem essas ferramentas todas. E eu envolvo também sentimento na minha aula, porque os sinestésicos precisam desse lado. Claro. Então, o que aconteceu? Além de ser um bom treinador, um bom prescritor de treinamento, eu sou um bom professor de sala de aula. Eu vou te falar que isso não é muito comum. Normalmente, quando o profissional é eloquente, manda bem, ele não sabe muito bem o outro lado. Passar isso para frente. Ou ele sabe muito, mas não consegue passar. Então, não é muito comum essas duas situações. Não é? Eu tenho essa facilidade de comunicação, né? Então, assim, no meio desse caminho todo, eu dei uma desviada da musculação, porque justamente numa pós-graduação que eu fiz, um MBA, e a disciplina de marketing também me encantou. Não, mas você era um só, né? É. Então você adormeceu um pouquinho, mas está na tua veia e tal. Mas agora, por causa do tempo aqui, e a arbitragem na linha do tempo? Tá logo após isso? Ou... Então, quando que eu ingresso na arbitragem? É exatamente isso. Quando eu me desviei para o marketing, eu conheci o João Marcelo, que era um atleta. Reuniões. Sim, claro. Eu também prestei. Nós tivemos reuniões. Prestei serviço para você também. Aliás, o meu escritório era aqui no Itaim. Nós fizemos. E tive vários clientes aqui no bairro. E o que acontece? Eu migro para o marketing com um pé na musculação. Nunca tirei o meu pé da musculação. Sim. E o meu sócio era atleta, dono de academia, e nós desenvolvemos um trabalho. Quando esse meu sócio casa e me convida para o casamento, na festa do casamento estava lá Alexandre Pagnani, que era o atual presidente da confederação. Ele vira para mim no casamento, nas conversas, e falou assim: Pinduca, você já arbitrou? Você tem curso de árbitro? Eu falei: tenho curso de árbitro sim, fiz com o Eugênio Koprovski lá, só que nunca me chamaram para arbitrar. Ele falou: então vem num campeonato nosso, lá em Suzano, arbitrar, eu quero ver como é que você se desempenha. Você estava naquele campeonato de Suzano? Ah, vários. Porque, vê se você coincide, eu fui premiar em Suzano, na gestão do Pagnani. Eu era ainda da Twin Lab e fui premiar os primeiros colocados. Sim, da Twin Lab. Aí eu subi e premiei, na minha época, do Pagnani em Suzano. De repente você estava lá, eu estava lá, a gente nem se falou. Na minha época de Twin Lab. Sim. E fui arbitrar um campeonato, depois do campeonato ele gostou do meu trabalho e falou: fica comigo, Pinduca. Virei árbitro estadual, virei árbitro nacional, depois o Pagnani veio a falecer, mas fazia parte dos nossos planos eu me tornar um árbitro internacional. E tudo conspirou a favor. O presidente da arbitragem veio para o Rio de Janeiro dar esse curso, eu fiz, passei na prova, em seguida já fui arbitrar, pedi permissão para ir arbitrar o Arnold, lá em Columbus, Ohio, ele me deu, eu fui. Aí fui muito bom lá na arbitragem e aí já me chamaram para outros eventos, arbitrei campeonatos mundiais, Arnold. E aí culminou em dirigente. Então, e aí o que aconteceu? Fui convidado para fazer parte da nova federação em São Paulo, porque o Pagnani tinha falecido. Certo. O ex-presidente Fernando Marques tinha me chamado: vem com a gente, o Bela também, fica com a gente, Pinduca. Eu fiquei com eles.
E ali foi acontecendo também coisas que eu não planejava. De árbitro eu virei diretor, de diretor eu virei vice-presidente, de vice-presidente eu virei presidente. Pera, agora congela aí que eu preciso te perguntar uma coisa. Tá linda a história, né? Ele é muito lindo. Mas eu imagino que não foi só de flores esse caminho. Não. Porque você, porque eu tenho aqui no meu dossiê, que vai daqui até a Moca, seu, você é amado por muitos, mas tem gente que não gosta de você. Não, tem gente que me odeia. Né? Pra mim, acho que pra todo mundo. Agora, se a gente fosse fechar essa década aí, né, essa evolução, você acha que é uma questão de poder, né? Se você está no poder, você é vidraça, você... Eu te perguntaria, você voltaria a manusear uma dirigência, uma frente de uma federação, de uma liga? Você que já passou por isso, é suportável isso, assim? Porque o dedo vai apontar, porque não dá para agradar a todos. Nós vivemos... Como é que você viu essa passagem na arbitragem? Já respondendo primeiro, não volto a ser dirigente. Não volto. Não volto. Não volto porque você mesmo disse, existem prós e contras. E os contras são demais, são muitos contras. A nossa sociedade, a nossa cultura, ela é muito quente. Nós somos latinos. Sanguíneos. O latino, ele fala o que pensa, né? O latino, o brasileiro tem uma mania errada de jogar os seus problemas e culpar os outros pelos problemas que tem. Mas pera, segura. Frustrações. Você sabe o que você está falando? Rapidinho. O Brasil, a etnia brasileira é formada por 3 pilares. Vem comigo. Primeiro, a indígena. Segundo, a africana. Terceira, a portuguesa. Agora, os indígenas esperam tudo da natureza, que a natureza resolva. Os africanos, que o divino resolva. E para os portugueses, que a coroa resolva. Ou seja, os 3 têm o mesmo ponto em comum. Existe a moral escrava e a moral aristocrata. O que eu quero dizer com tudo isso? O que você quer dizer com tudo isso? Porque a nossa cultura sempre espera que alguém resolva. Você espera que o governo te dê. Você espera que a empresa te pague aula de inglês. Você espera, mas você não toma a iniciativa. Só para complementar o que você estava exatamente esse o grande problema da nossa cultura. Em virtude disso, que, por exemplo, nos Estados Unidos, os dirigentes não sofrem nada com esse problema. Nada, é zero. É o que é isso aqui. O cara segue em frente. O maior problema que eu tive, primeiro, pela minha postura, eu como árbitro internacional, me torno presidente, eu sou o cara que vai ter que fazer com que as regras sejam cumpridas. Mas em contrapartida, se hoje o esporte está grande no Brasil, quem deu essa virada na página e na chave no Brasil fui eu. Quando eu assumi a federação... Isso que você está falando é forte, hein? Porque quando eu assumi a federação, eu não tinha dinheiro para fazer um campeonato e eu tinha que fazer 4. Você fala, não tinha dinheiro, caixa? Caixa era 15 mil reais que eu herdei para fazer 4 campeonatos. Um sul-americano, um estreante, um paulista e um brasileiro. Então, eu assumi um risco gigantesco. Mas eu comprei esse risco. Eu falei, eu vou mudar essa coisa toda. E nos primeiros eventos, o primeiro evento eu tive prejuízo de 7 mil reais que eu paguei com um empréstimo pessoal que eu fiz no banco, fui lá, fiz, como professor tinha crédito, fui lá, fiz o empréstimo e fui pagando esse prejuízo do Você teve que provavelmente se dispor com muita gente. Sim, e aí então comprei essa briga, fui para cima, fiz um estreantes que foi lotado, ficou muita gente de fora, e aí que vem a experiência e o conhecimento. O meu campeonato paulista, então, não podia ser lá. Eu lembrei que nossos campeonatos paulistas eram no Clube Banespa. Eu fui no Banespa. Lembra? Lá atrás, nós assistimos nossos amigos. Eu era no Elis, ou no Banespa. Né? Então, o que eu fiz? Fui no Clube Banespa e fiz o maior campeonato paulista da história de São Paulo. Lá. Criei uma estrutura para acolher os atletas,
1000 cadeiras para o público assistir. Quando foi isso, hein, Pinduca? Isso foi em 2014, eu acho. Ah, tá. Foi lá atrás. Aí coloquei um salão só de exposição para os patrocinadores e expositores. Você fez uma feirinha? Fiz uma feirinha. Ah, isso é interessante. Exatamente. Fiz convênio com o restaurante para fornecer comida. Feito, né? Ou seja, backstage tinha televisão no backstage com monitor para mostrar para os atletas o que está acontecendo no palco. Backstage coberto. Mas com que dinheiro você fez isso? Eu fiz isso sem dinheiro, no risco. Ah. Falei, ou vai ou racha. O pouco dinheiro que sobrou do estreante, eu investi todo esse dinheiro, mais 50%. O campeonato foi um sucesso e dali para frente eu só chamei para cima. Então eu forcei as outras federações e a confederação a fazerem grandes eventos. Porque tudo é por similaridade, tudo é por contraste, né? Então acho que por isso também as questões, né? E quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei como presidente 5 anos. É bastante coisa. Bastante coisa. E só parei a carreira porque houve a separação das IFBBs nos Estados Unidos. Isso foi um efeito cascata e eu percebi que a coisa ia mudar completamente. Eu não estou muito atualizado, mas quando você fala a separação da IFBB, é a Pro League... Com a amadora. Com a amadora, isso. Né? Não é isso? Então o Jim Manuel separa do Rafael Santonja e isso, o esporte no mundo toma outro rumo. Eu, como fazia parte do time do Santonja e tinha um pé no time do Jim Manuel, porque eu já era árbitro profissional. Existem os incidentes, né? As pedras vão se acomodando. Isso. Inclusive, eu acho que eu devo ter aqui meu Procard, ó. Ah, você também tem aí? Eu tenho o Procard, meu último. Eu ainda sou árbitro profissional, mas como não vou arbitrar, eu parei de pagar anuidade aqui, ó, em 2018. Esse é o... É o mesmo Procard dos atletas. É o mesmo Procard dos atletas. Então eu fui árbitro profissional, arbitrei alguns campeonatos profissionais, Arnold, New York Pro, e galgava arbitrar o Mr. Olímpia. Era o meu sonho como árbitro, chegar no topo da arbitragem arbitrando o Mr. Olímpia. Mas com a separação eu desisti disso tudo, por causa também de que tudo que acontecia de errado, todo evento tem imprevistos, não existe evento perfeito. Não, mas isso eu já aprendi. Não existe evento perfeito, não existe. Não existe uma maneira de você prevenir tudo que possa acontecer. Não adianta. Durante o evento você vai ter que apagar alguns incêndios, né, que não estavam previstos ou coisas que não eram para acontecer e acontecem. Agora, eu queria, dentro disso, para a gente não fugir ainda da arbitragem, eu até anotei aqui que eu queria te perguntar, se você não quiser falar, fica à vontade, eu vou entender. Eu coloquei aqui assim, conchavos nas arbitragens, Brasil e mundo. E até coloquei aqui para não esquecer, senão eu ia esquecer, né? Até que ponto a arbitragem está correta? É certo dizer, forte, né? Mas que o conchavo existe mesmo, e o que a gente tem que trabalhar é para que ele aconteça menos. Não, Kim, não é bem assim. Como é que é essa história? Tem as duas... Kim, o que você quer dizer com conchavo? Eu tenho as duas coisas para te dizer. Predileção para um país, para um atleta de uma marca específica. Para um estado. Ou mesmo estado, né? Porque tem os patronos aí e tal. Sim. E aí, qual o teu olhar que você ficou lá tanto tempo e tal? Quando eu ingressei, o primeiro campeonato brasileiro, aqui em São Paulo isso não acontecia. Eu, o Venilson e os outros árbitros tínhamos um trabalho muito fiel e isso não acontecia. Acontecia a unanimidade quando os árbitros todos viam quem era o campeão, quem era o segundo, então era notório que esses... E quando não era notório, você depois ia comparar os resultados, via que todos estavam no mesmo pensamento. Porque existe sim critérios de julgamento. É subjetivo, mas nós criamos parâmetros para que diminua a subjetividade do julgamento no mundo inteiro. Porém, não entendi, a sua explicação é isso boa. Isso não é nítido para o público, porque precisa ensinar. Eu vou criar um dos meus cursos de arbitragem e vou tornar isso público. Inclusive, exatamente o que você está falando, por exemplo, estética e muscularidade. Você sabe que o Tércio esteve aqui, eu fiz umas perguntas para ele também, sobre arbitragem, e respondeu muito bem, claro, mas é uma perguntinha doída essa, né? Por exemplo, muscularidade ou estética? Ah, não, é uma coisa, mas aí você vai no campeonato X,
e todo mundo sai com a cabeça fervendo, que não foi bem aquilo, né? É difícil, é um organismo vivo. O que acontece? Quando eu assumo, eu viro árbitro e vou arbitrar um brasileiro, o primeiro local que eu vi que existia conchavo. E chamei o presidente, o Pagnani na época, e falei assim, se você não mudar isso, eu não arbitro mais aqui. Eu vou embora. Ele falou, não quero perder você. O que está acontecendo? Expliquei tudo que eu vi acontecer no evento. E para o ano seguinte, ele não chamou mais os árbitros que fizeram conchavo. E a partir dali falou para mim e o Vinícius na época, vocês cuidem da arbitragem para que ela seja 100% segura, fiel e honesta. Não, legal. Na contrapartida, o presidente internacional da arbitragem também, como haviam conchavos internacionais também, ele criou um novo sistema de julgamento. Que, primeiro, não dava poder para um árbitro ruim. Então, a musculação, você assistiu muitos campeonatos, o que acontece? O árbitro central, o head judge, ele é muito, é o que tem a mais experiência, que tem mais conhecimento, o nível dele tem que ser o maior, porque daí ele dita para onde vai o campeonato. Então o que acontecia no passado? Se ele coloca o cara no meio, ele está dizendo que o do meio é o campeão. Tá. Os árbitros bulls vão na linha dele, todo mundo dá primeiro e o cara ganha o campeonato. Ele é o head, né? E aí puxa. Tá. O que acontece? Se ele tiver mal intencionado, todo mundo vai na dele e ganha quem ele quer. O Pavel... É uma condução. É uma condução. É inteligente, é uma condução. tá. É assim no profissional. Você olha e é assim até hoje. Tá. O Pavel, para que isso não acontecesse mais, e somente os bons árbitros fossem julgadores, e ele mensurava a pontuação e tirava e colocava... Quem é árbitro do árbitro? Então, o Pavel era o presidente, atual presidente da IFB Amadora. Tá. Ele criou um sistema que haviam as comparações e as trocas de lugar, mas isso era fixo. Ele tirou do poder dele e dos outros árbitros os pedidos de confronto e tudo mais. E aí isso provocava que o árbitro tinha que entender o que está acontecendo para ser um bom jogador. E desta forma, se um atleta está indo bem pela maioria dos árbitros e os conchavos acontecem, os caras vão ficar num desvio muito diferente. Aí ele vai lá depois nos resultados, opa, peraí, esse árbitro e o outro deram para o cara primeiro, o cara ficou em quinto. Entendi. Entendeu? Então ele conseguia mensurar o conchavo, ia lá nos árbitros e penalizava. Aparecia, né? Aparecia. Entendi. Então ele mudou. Eu quero dizer o seguinte, não é que é inevitável, mas tem ferramentas gerenciais para coordenar, isso, né? Então o que aconteceu? A partir de então, aqui eu trouxe tudo que aprendi fora para dentro da minha federação. Aplicando, né? Fui diretor de arbitragem nacional, ensinei árbitros no Brasil inteiro, vários dos árbitros que estão atuando hoje foram meus alunos. E eu ensinei desse jeito, o jeito certo de arbitrar. O árbitro ele tem que ser isento. Ele tem que olhar para o atleta e só ver um número, ele não precisa saber nem o nome do atleta. Quem é, se é patrocinado, de que país é. Ele tem que julgar o atleta pelo físico e só isso. Pinduca, agora eu vou mudar de assunto total, vou parar aqui com o dirigente, com a arbitragem. Vou falar de uma coisa curiosa, que você já falou em outras entrevistas, mas falou muito pouco. Que eu acho que é de grande valia para muita gente, né? Me fala dessa sua situação do TDAH, né? Como é que você descobriu isso e até onde isso te atrapalhou? Como é que você vê essa situação? Kim, para que a galera saiba. Você que é meu amigo há muitos anos, você sabe que eu tinha às vezes desembestava a falar e não parava mais, incomodava meus amigos. Não, ainda tenho, mas hoje mais controlado, né? E desembestava a falar e não percebia que eu estava sendo chato. Isso chama hiperfoco. O hiperfoco acontece para o TDAH quando ele libera muita dopamina. O que é TDAH? É a falta de dopamina no cérebro. Você não tem dopamina, e dopamina é o hormônio do movimento. Dopamina é aquele hormônio que quando você pensa em fazer algo, ele é liberado no seu cérebro, e aí você tira a bunda da cadeira, vai lá e faz. Entendi. Se você pensar em fazer algo e não liberar dopamina, você procrastina. Você empurra aquilo para depois. Tá. Então o TDAH, ele vive nesse dilema. Se não libera dopamina, ele deixa para depois.
não libera dopamina, ele deixa para depois. É um procrastinador. É um procrastinador. Tá. Agora, quando o assunto que ele imaginou a fazer libera dopamina, ele vai e faz. Quando começa a fazer, aquilo pode liberar mais dopamina. É a hora que ele entra no hiperfoco. Aquilo começa a dar uma enxurrada de dopamina para um cara que não tem dopamina, ele entra em êxtase. Então, por exemplo, conversar com você, nossos assuntos são variados, são bons, é uma boa conversa, eu facilmente entro em hiperfoco com você. Com você, com o Vagnão, com vários dos nossos amigos que eu tenho afinidade e afeição pela pessoa. Então, junto as duas coisas, o Ferro. Sentava para conversar com o Ferro de fisiologia, ficávamos lá 3 horas conversando. Agora, o contrário disso, você desliga o disjuntor. Desliga o disjuntor, vira a cara e vai embora. Se não libera... Olha o cara de TDAH, o cara tá falando com o cara de TDAH, não tá interessando, o cara tá assim, ó. Já dando ré. O cara já tá louco para ir embora. É interessante a galera então, saber o TDAH que eu conheci no YouTube, sim, graças a... Se você souber, o YouTube e a internet tem muito conhecimento de valor. Aliás, na minha opinião, todo ser humano que tem conhecimento profundo em algo e se expor nas redes sociais e no YouTube, vai ser conclamado, respeitado, observado, seguido, porque se o conhecimento dele é bom e verdadeiro, tem milhões de pessoas querendo comprar. Então, congela aí para a galera saber. Uma outra máxima é o seguinte, nas épocas passadas, na minha, na sua, de gerações para trás, nós adquirimos inteligência através do estudo. Eu leio, eu estudo e tenho conhecimento. Logo, se eu tenho conhecimento, quando eu tiver uma situação difícil, eu recorro ao meu banco de dados e faço sinapse e resolvo o problema. Isso chama-se inteligência. Hoje, o que acontece é que a maioria está com exteligência. Eu adquiro, eu sei que a informação está no Google. Eu pego essa informação, mas não faço sinapse. É outra geração. Inteligência e exteligência. Eu conto com um banco de dados externo, não interno. Sabe com quem que eu estava vendo essa máxima? Eu gosto muito dele, eu sei que você gosta também. Walter Longo. E ele fala bastante sobre a e a exteligência. Achei fantástico. Sim. Aí eu lembrei desse Walter problema. Longo, eu tive a honra de conhecê-lo na Young Rubicon, quando eu tinha minha agência. Ele é fantástico. Fantástico. E isso que ele diz... Ele amarra, então, ele sintetiza. Nós também. Eu gostei dessa. Eu também me utilizo do Google e do YouTube para pegar conhecimento. Tanto que descobri que sou TDAH por causa de um vídeo do Dr. Wesley. O Wesley é um neurocientista sensacional que explica com muita propriedade sobre vários fatores psicológicos. Eu estudei um pouco de fisiologia no passado também, estudei 2 anos de psicologia e seria um psicólogo na vida, mas desisti. E entendo o psique humano, que é muito limitado ainda, mas hoje com a neurociência muitas coisas têm sido explicadas. Muito. Agora, amarrando exatamente depois do seu descobrimento do TDAH e essa consciência disso, virando um pouco o polo, eu queria te perguntar o seguinte, também é um pouquinho forte, fica à vontade em responder. Nessa sua trajetória, hoje a gente tem uma idade parecida, né? Você está com quantos anos? Você acabou de me passar, você fez 53 e eu tenho 52. Nós somos Eu te alcanço em janeiro. Já. Eu te alcanço em janeiro. Eu quero dizer o seguinte, você acha que o Pinduca, com essa trajetória toda, nesses anos todos, com o conhecimento que ele tem, passando por docência, passando por dirigência, passando por arbitragem, passando por professor de sala, conhecimento técnico, como está a situação hoje das pessoas que te enxergam? Você acha que dá para falar que, Kim, eu fui injustiçado, eu não sou ou gostaria de ser mais respeitado? Você acha que dos seus pares falta isso ou não? Você acha que, as coisas são como são? 2 coisas. Pelas pessoas que realmente me conhecem, eu sou mega respeitado. Tá. Você me chama de professor, você é meu amigo e me chama de professor. O Cariani é meu amigo e me chama de professor.
o outro me chama de mestre, sabe? Pessoas que são conceituadas, que realmente me conhecem, me chamam de mestre, sabe? Que reconhece o seu valor. Reconhece o meu valor no esporte, meu valor como profissional, como professor, e assim vai. O público geral está me conhecendo agora e eu tenho dois lados. Eu tenho o lado que é bem rígido com relação ao treinamento, como treinador. Eu sou um treinador que não passa a mão na cabeça do atleta, que não fica elogiando. Sou muito rígido e cobro demais. Hoje eu estou cobrando o Rafa pra caramba. A gente se fala pelo WhatsApp, eu sei tudo que acontece, falo, ensino, cobro, sabe? Eu sou um cara muito exigente e muito técnico. Então, quando é esse lado meu profissional demais e ele contrasta com o meu lado zoeiro, o pessoal novo tem ficado meio na dúvida. Porque o meu lado zoeiro na internet é bem zoeiro. Eu racho o coco mesmo. Não, mas pegando um gancho aí, justamente nesse jeito mais espontâneo, como é que você convive, então, com o old school e o new school? É possível? Isso é um aprendizado diário. Porque até as gírias são outras, a visão é outra. Então, eu estou começando a melhorar nesse sentido com essa galera nova, porque eu estou entrando na mente deles, entendendo como eles veem, como eles enxergam, e para que eu mostre aquilo que eu quero mostrar da forma que eles possam entender. Você não acha que na nossa parte dos mais velhos é quase obrigar o jovem, não tem que ser assim? Será que tem que ser assim? Ou nós não achamos uma metodologia que ele entenda? Exatamente esse é o problema, Kim. Você entende isso? Eu entendo isso, por exemplo. Às vezes eu me cobro isso. Mas aí que tá, eu tenho dentro de casa um filho de 18 anos que tem essa visão dos jovens. Se eu for criar meu filho como meu pai me criou, já era. Ele já estava no Acre. Não, ele já tinha Zâmbia. vazado e nós seríamos inimigos. Inimigos. Mas ao mesmo tempo, eu preciso ser o pai que fala não, o pai que põe limites, mas o pai que põe no trilho para o trem andar. Então, conforme eu entendo essa geração, isso me ajuda até na criação do meu filho. Por quê? É uma geração que não aceita a mão pesada da nossa geração. Então, nós tivemos pais com mãos de ferro, mão pesada. Eu não posso ter essa mão pesada, porque é pesada demais para essa geração. Essa geração quer mudar o mundo, mas não muda o quarto, não arruma o quarto. Essa geração não entende alguns princípios de vida que nós só fomos entender depois que chegamos nos 50. Porque quando tínhamos 18 a gente não queria entender também. Sim, claro. Mas para que essa geração aprenda esses conceitos de vida como nós aprendemos, a gente precisa falar de forma diferente, que é a forma com que eles entendem. Então, por exemplo, as minhas redes sociais têm crescido todos os dias, porque coisas que para mim eram ridículas e banais, para eles é informação. Como, por exemplo, mostrar o prato de comida. Posso falar? Não é ridículo. Você lembra a gente tentando descobrir o que fulano, ciclano comia e quantas gotas de água? É a mesma coisa. Saber. Eles querem saber. É que a gente já nem lembra. É que a gente acha que isso é tão simples tão elementar, e que não tenha valor. Então, o que eu fiz? Não, esperto. Criei um projeto novo. Eu estava muito bem o ano passado, ia competir, não competi. Vai subir um vídeo meu com Sardinha no nosso canal, maravilhoso. Eu e o Sardinha treinando, resenhando, falando. Um livro, um vídeo sensacional. Eu olhei um pedaço desse vídeo ontem, falei, caraca, eu tava trincado, velho. Aí veio Covid, peguei Covid, influenza, fim de ano, desandei geral, tô gordo pra caramba. O que eu fiz? O que eles gostam. Estou mostrando todo o meu treino, alimentação, a minha recuperação, até eu botar o shape de novo, vai estar tudo no meu Instagram. Que é o que eles mais precisam. Agora, me fala assim, eu estou jogando nos polos inversos para você. A chamada do Rafa ali com você, né? Isso você acha que causou
para você? Causou para mim... Difícil de se administrar isso, sim? Então, o Rafa me chamou... Eu quero dizer da Silmeira, assim, sendo mais... Sim, pessoas ficam felizes, pessoas ficam incomodadas, pessoas ficam... Por que chamou o Pinduca e não me chamou? Não, é isso que eu quero saber. Assim, no nosso meio, você sabe que o ego é muito grande. Sim, porque se não fosse, ninguém ia ser musculador, né? Ninguém ia ser bodybuilder. Sim. Você gosta de mostrar o que é sendo bodybuilding, porque não tem como evitar que isso aconteça. Então, as pessoas envolvidas no meio têm um ego inflamado, querem aparecer, querem disputar o espaço onde estão. No nosso tempo era só dentro da academia, lembra? Sim. Agora não. Você agora resumia naquela sala e mais uma que a gente treinava no final de semana, lá em 2 salas. Né? Hoje não, hoje se expandiu para a internet e um olha para o outro, quem tem mais seguidor e page view e curtida, sim, é um motivo de status ter isso. E é cobiçado por milhões. Então, eu não estou preocupado com isso porque a minha essência é ao contrário. Eu estou preocupado em treinar meu atleta e ele ser campeão. E ele pôr o melhor shape da vida dele no palco. O que os outros vão pensar, eu estou me lixando. Se as pessoas estiverem me apoiando e querendo o meu bem e o meu sucesso, eu abraço essas pessoas. Eu dou valor para elas e dou atenção para elas. Mas as críticas e as besteiras, a gente aprendeu na vida que a gente cala a boca dos faladores realizando. Porque a ação, ela gera consequências. A intenção, não. Sim. Claro. Então, a maioria hoje é bem intencionado ou mal intencionado e fala sobre isso. Mas na prática, em fazer mesmo, não faz. Agora, a gente veio parar aqui no Brandão, né? E tudo isso que você fez. Afinal, você hoje, com muitos projetos que eu sei, alguns secretos que vão sair já, outros você já vai poder falar. Mas hoje, o Pinduca, eu olhando de fora, eu imagino que ele é uma pessoa física que tem uma empresa, que é professor, que é consultor. Aonde você vai atuar mais daqui para frente? Qual é o teu projeto finalzinho de ano e mirando ali para 23? O que as pessoas devem esperar? Exatamente isso. Eu já proferi centenas de palestras. Sim. Pelo Brasil inteiro, aulas mesmo de graduação, pós-graduação, cursos, palestras. E esse é o meu lado mais forte, eu digo, que é onde eu me sinto muito confortável em fazer. E com a digitalização da humanidade, o meu foco agora vai ser transferir todo esse conhecimento profundo que eu tenho em várias áreas em cursos na plataforma Hotmart. E também continuar com as minhas consultorias online, como eu tenho feito. Porque, na minha concepção, um conhecimento, ele só tem valor quando ele é passado à frente. Então, segura. Será que você vai reorganizar o olhar do Wader eletronicamente? Então, como é que vai ser isso? Quando eu era dirigente, eu tinha alguns objetivos. Um deles era transformar São Paulo na capital mundial do bodybuilder. Ele foi interrompido, mas eu passei essa bola para o Tamer. Ele tem a mesma pretensão. Você sabe que eu perguntei para o Tamer? Sem nunca ter conversado comigo. Perguntei para o Tamer aqui e para o Terek. Falei, pô, não está na hora de a gente fazer um sambódromo do bodybuilder? Não tem um sambódromo? Tem. Fazer um local só para campeonato. Onde abrigue a feira, os bastidores, cozinhas. Eu fui atrás disso. Eu fui atrás disso. Imagina isso? Eu fui atrás disso. Aliás, agora é a melhor época. O vereador lá no Embu, que é professor de educação física, daqui a pouco eu lembro o nome dele, eu conversei com ele sobre isso. Nós íamos procurar esse espaço da prefeitura lá no Embu. A prefeitura ia doar o terreno para a federação e a federação ia buscar os recursos no BNDES e construir esse espaço. Isso fez parte dos meus planos também. Eu queria um local onde eu tivesse o teatro, eu tivesse um centro de treinamento, um grande estacionamento para poder ter acesso a isso e lá o espaço para feira. Então, como funcionaria? Quando é eventos da federação e da confederação, o espaço está reservado, as datas acabou. As outras datas ficariam para outras entidades fazerem eventos. Mas me fala, o Pinduca a gente deve esperar o que dele então?
Então, de mim é esperar a venda do meu conhecimento. O meu conhecimento, eu vou vender ele. O meu conhecimento gratuito, ele vai ter no meu futuro canal do YouTube, no meu futuro, talvez, podcast, no meu Instagram, nas minhas mídias. O conhecimento gratuito, ele vai ter sempre. Para quem não pode, infelizmente, tem muitas pessoas que não podem pagar. Elas vivem apertadas. Essa é uma realidade de muitos brasileiros. Então, pensando neles, eu vou continuar dando conteúdo gratuito para todos. Pinduca, isso tudo eu não abordei ainda, mas esse conteúdo vem também com conhecimento para os jovens e até para outras idades. Você vai falar também de anabolizante esteroide, vai falar dos recursos ergogênicos, vai falar sobre nutrição, treinamento, periodização, tudo. Já tenho planejado quais cursos eu vou ter na plataforma. Eu vou ter um curso voltado para saúde e bem-estar. E você tem patrocinador para isso? Você vai fazer sozinho e vai angariar depois? Como é que é? Não, Como é que é o projeto? Eu tenho um patrocinador que acredita em tudo que eu faço, que é você. Então o Espaço Quality eu sei que vai estar à minha disposição para eu ministrar tudo isso. Né? Nós temos aqui uma infraestrutura muito boa, a gente já usou essa infraestrutura para cursos da federação aqui, né? E aqui nesse lugar... A FPB fez muita coisa aqui. Fizemos muita coisa. E inclusive aqui nesse palco passam por aqui excelentes profissionais de nutrição, de medicina, de fisioterapia, de educação Pinduca, física. Esse palco que a galera não está vendo, mas a gente está em cima de um palquinho. Esse palquinho foi construído por o senhor Ronnie Coleman. Quando ele veio ao Brasil. Esse palco foi feito para ele. Olha que legal. E até hoje a gente usa. Que legal. Então ele é mais sagrado do que eu pensava. Então esse projeto vai ser... Esse projeto sim, porque eu vou fazer curso de saúde e bem-estar. Fui professor disso na faculdade. Vou fazer curso de arbitragem, porque muita gente quer fazer o curso. Achei muito legal. Muita gente quer fazer o curso e não tem onde. Então eu vou fazer um curso completo e pôr no Hotmart. Com a minha visão geral da arbitragem. Não é não é visão da NPC, visão da FB, da WBPF, não. É a visão geral do que é arbitragem. Né, cases meus. Meus cases. De um lado e do outro. Porque que adianta o maior conhecimento do mundo? Que mudaria a humanidade. Só que esse conhecimento está no fundo do mar, onde ninguém pode alcançar. Não vale nada. Ele pode ser o maior conhecimento do mundo, mas se a gente não tem acesso, ele não vale nada. Então, e seria impossível eu passar todo esse conhecimento também pelo meu Instagram. É impossível, não dá, é muito pesado. Não dá, vai ter que acordar lá e dormir lá. Então, o meu planejamento agora, como profissional, é esse. Transformar meus conhecimentos variados em cursos, valores acessíveis, para que muitas pessoas possam comprar, e esses cursos de temas variados, como arbitragem, saúde e bem-estar, musculação competitiva de alto nível. Eu já treinei Samuel Vieira no passado, eu sei, um atleta que eu fiz ficar um monstro maravilhoso na época. Vou ter curso lá de condicionamento físico. Em algum momento você traz essa galera para o presencial também, né? Exatamente. Talvez eu tente conciliar o presencial com o digital. Tem alguns colegas seus que usam aqui e algumas turmas durante o ano, sei lá, são 14 encontros, 7 mais ou menos são no virtual e 7 aqui, ele faz uma salada e fica legal. Fica legal. Eu voltei a palestrar fora de São Paulo, eu estive em Curitiba, esse mês eu vou para Belém, mês que vem eu vou para uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. E você está treinando aonde? Atualmente estou na Ironberg. Está na Ironberg, lá com Cariane, a galera. Que é, para mim, uma Gold's Gym de Venice. Não fala isso. É uma Gold's Gym de Venice. Você sabe por quê? Porque lá você tem toda a estrutura que um bodybuilder precisa para treinar. Por isso que eu estou motivado a voltar, porque eu estou treinando lá. Você olha para o ambiente, ele é ambiente New School de bodybuilder. O desenho é New School, né? Mas você vê um bodybuilder na parede. E outro que é mais importante, você vê um bodybuilder treinando do seu lado. Porque parâmetro. Onde você está e onde você quer chegar. Em tudo você precisa saber disso. Tudo. No bodybuilding, como a gente fazia no passado, era olhar o meu físico, olhava o físico do Lee Haney e falava assim, que eu quero ficar.
né? Agora imagina você estar dentro de uma sala e tem 6 profissionais ao mesmo tempo treinando. E você pode ver lá o Zancanelli, o Ramondino, você pode ver o Lucas Coelho, e aí você olha para o outro lado, vê uma Miss Wellness e por assim vai. É impressionante o que o Cariani conseguiu. Não, é fantástico. Ele conseguiu montar uma academia que realmente nos representa. Eu saio de São Paulo e vou para São Caetano todo dia. Como no passado nós íamos para o Instituto Paulista. Isso. Toda quarta eu ia fazer perna. E domingo de manhã era a academia mais visitada do planeta. Sim. Lotava, você lembra? E quando a gente treinava forte, a gente ia vomitar lá num porão lá embaixo, naquele vestiário horrível. E que era o subterrâneo do subterrâneo, né? O vestiário. Agora, já caminhando aqui para encerrar, eu queria te perguntar umas coisas. Antes de encerrar, eu queria te perguntar, você, como é que está agora? Você está prestando alguma consultoria para alguma grande indústria de suplemento? Como é que está essa... Eu sei que você passou por várias já, né? Passei por várias empresas. E aí, empresas. como é que está esse seu lado também, né? Essa outra face aí, como é que está? Você intui em alguma algumas coisa? com as empresas, porque assim, nós podemos atuar em várias empresas. Depende do projeto da empresa, né? Em várias empresas de várias formas. Então assim, loja de suplemento hoje, Quality Nutrition é minha parceira, é a marca que eu divulgo. Tem site, então eu divulgo o site. Tem cupom de desconto meu, Pinduca 15, então a pessoa tem essa facilidade de comprar suplemento através da Quality. Recentemente fechei com uma farmácia de manipulação. Eu vi recentemente. A Bioequilíbrio, então tem um projeto que eu estou implantando lá, que vai gerar conteúdo, que vai gerar bastante entretenimento e também benefícios para que eles possam comprar os manipulados. Tenho também estou com uma empresa de Danones, que é assim que eles falam hoje, a nossa bola do passado virou Danone hoje. Que é a Gênesis Pharma, que também me apoia. Empresa de suplemento, no momento, eu não estou em nenhuma. Eu estava na FTW, né? Junto lá com o Daniel. Desenvolvi um trabalho lá, tem um canal Diabo Verde no YouTube que eu fiz para ele. Quase 100 vídeos postados em um ano. Nossa, bastante coisa. É um trabalho, tem muito conhecimento lá sendo passado. E anteriormente Black School, anteriormente Performance Nutrition, 5 anos com o Ronaldo lá. E anteriormente Max Titânio. É verdade, você teve a sua passagem lá, tive uma passagem na Max Titânio. Então, agora o que eu percebi? As empresas estão me namorando, estão me seguindo no Instagram, apreciando o meu trabalho, olhando o que eu venho fazendo. É de muito conteúdo. Na verdade, eu como sou seu amigo, eu arrisco a dizer. Eu acho que você foi negligente em algum momento, talvez uns 6, 7 anos atrás, que você procrastinou. Exato. Da minha sensação, porque você tem muito conteúdo. Talvez a maneira de embalar isso e colocar no mercado, acho que você foi um pouco infeliz, ou muito humilde talvez, e tal. Mas é muito forte, tanto é que quando você volta a pôr o pezinho na água de novo, você vê que a galera vem, porque é um conhecimento verdadeiro. Exato. Ele não é um delírio. Você tem razão. Né? Então, eu acho que agora, inclusive aí com as eleições... Eu demorei para me posicionar. Eu acho que você vai ser rapidamente percebido novamente, né? Repercebido, não existe essa palavra, mas que engate com os projetos dessas companhias, dessas empresas, junto com o teu, e isso vai virar coisa muito boa, porque... É impossível enganar as pessoas durante muito tempo, entende? Quem é de verdade, é de verdade. Eu acho, concordo. É o que eu penso. E o público hoje tem uma diferença dessa juventude e de quem está nas redes sociais, é que eles percebem isso facilmente. Onde tem... onde tem coisas boas e onde não tem. E eles enxergam coisas que a gente não enxerga. Então eu estou aprendendo com eles. Eles têm um radar diferente. Tem. É assustador. É assustador, porque nos ou vídeos... a gente é muito, né? Ou tosco. Nós somos da região... Porque assim, a nossa geração aprendeu a saber as coisas, mas aprendeu também a desligar várias. Tipo assim, por isso que eu falo, a academia hardcore, para nós era uma maravilha. A maioria hoje não aceita, a academia está suja.
a parede está Quanto descascada. mais enferrujada, melhor. Nós amamos esse ambiente hostil. Nossa. Nós sempre, e por isso que a minha academia não teve sucesso, porque o ambiente era hostil. Não, eu vou arriscar. Eu acho que a sua academia teve sucesso. Não, teve, sim. teve. Agora, mas, em relação... mas falar não, que ela não teve não é verdade. Agora, não, ela é famosa. Lógico. Agora, a perenidade dessa academia... Porque assim, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Isso é regra. É regra. Não adianta você querer... Senão nós estaremos fazendo hoje, que nem eu fiz, você fez, o meu primeiro exercício para pernas, eu fiz o sapato de ferro. Sim, isso daí é muito antigo. Lá onde eu te falei. Sim, extensão de joelhos era feito com sapato de ferro. Ou rosca de Zoatman, né? Ou aquelas coisas. Aquelas coisas bem ortodoxas da musculação. O aquecimento era desenvolvimento completo. Sim, arranco, arremesso. Isso é geral, era isso. Era geral. O aquecimento era isso. Então assim... Que não é errado. Que não é errado. Que não Nós é errado. sabemos que não. É que dá mais trabalho. Dá mais trabalho, né? Agora me fala uma coisa para seguir aqui o fechamento. Vou te colocar... Não consegui, mas acho que vou tentar agora. Me fala aqui, um professor. Estou fechando aqui com você para você escolher um professor. O professor que mais... Não importa, pode ser do primário. Sim. Ou... Não, eu tenho um professor que eu amo de paixão. Já falei isso em curso que eu dei. No Instituto Tutor Bompa, quando veio para o Brasil, eu fui palestrante e ele também. E ele sentou para assistir minha aula. Quem é esse cara? Eu tive o prazer de dizer isso para ele pessoalmente, Arthur Monteiro. O Arthur foi um cara, um professor na faculdade, que conseguiu extrair de mim o meu melhor. E ele sempre tinha uma pergunta para me derrubar e para me fazer ir além. Isso que você falou é bem o que a gente tem que ver agora com os jovens. Extrair da pessoa o que ela tem de melhor. Não colocar ela numa caixa e tem que ser assim. Não existe mais. Eu tive vários professores maravilhosos, vários. Mas esse é um dos, né? Vários que eu amo de paixão, que são caras maravilhosos. Mas esse, ele se percebia o meu prazer em aprender treinamento esportivo. Então ele me questionava de uma forma que me estimulava e não que me derrubava ou que me criticava. E ele, sabendo do meu potencial, a minha graduação, quando eu terminei, para você ter uma ideia, eu falei para ele assim, vou fazer a pós com você. Ele virou para mim e falou assim, para quê? Eu falei assim, porque eu quero me pós-graduar com você na disciplina de treinamento esportivo. Ele falou, você já sabe tudo que eu ensino lá. Pô, legal, né? Ele disse isso para mim, não faça. Tudo que eu ensino lá, você já aprendeu comigo aqui, porque eu ia além da aula. Sim. Eu comprava os livros que ele indicava, eu discutia o assunto com ele. E aí então ele falou, não faça a minha, procure outra, vai escutar outros profissionais. Legal, né? E eu não fiz a dele, fui fazer outra. Agregou mais ainda. Né? Mais ainda, porque são outras visões. Um atleta, aí é complicado, né? O atleta que nos... Não precisa ser bodybuilder. Sim, mas o grande atleta inspirador de toda a porra é o Arnold. Né? O Arnold... Cara, imagina só, quando a gente treinava lá na Training Club, e Arnold era nós estávamos aqui, Arnold estava aqui. Sim, né? Um canyon de diferença. Não, é assim, na nossa... O Luiz Otávio pra gente já era... Ele foi próximo da gente, mas ele era próximo. Sim. Ele me ensinou muito. Sim, mas era... Mas o Arnold era intocável. Não, era Olimpo. O Arnold era intocável, por quê? Ator de Hollywood, governador, era um cara que a gente não teria acesso nunca. Nunca. E com tudo que aconteceu, a engrenagem que eu te falo foi se encaixando, e um dia eu estava do lado do Arnold apresentando ele no Rio de Janeiro para o público geral. Esse dia, para mim, foi a coroação de tudo que eu fiz, sabe? A minha maior inspiração foi o Arnold, e hoje eu estou aqui do lado dele com o microfone na mão, e eu vou apresentar ele para o público. Nesse dia, o mundo inteiro, para mim, se encaixou, virou de ponta cabeça. Valeu a pena. Valeu a pena tudo, sabe? Isso. Eu nunca imaginei que ia conhecê-lo. Tem um livro autografado por ele. Você sabe que há 2, 3 dias atrás saiu, ontem acho, um vídeo nosso no canal da Quality, e com a Ana Paula,
ela falando, né, da carreira dela e no vídeo que passa na entrevista dela, eu te vi lá. Nesse vídeo aparece você lá com a... E não foi nada programado. Isso é que era o mais mágico da coisa. Eu já tinha visto, mas... Eu estava numa caça lá nos Estados Unidos. Toda vez que ia para os Estados Unidos, eu corria atrás do Arnold porque eu queria tirar uma foto com ele e pegar um autógrafo. Mas sempre fui impedido. Vários impedimentos. Claro, é difícil. Lá ele tem 15 seguranças. Um dia eu estava a 2 metros de chegar do lado dele e eu tomei uma mãozada no peito, assim, stop, please. Aí eu me identifiquei, não, quero tirar. Agora não. Não adiantou me identificar nada e não consegui ter acesso. Não é não. Não é não. Numa outra ocasião, eu fui no meeting dele, ele e o Bob Titirillo no meeting, né, aquele conversando com o Arnold, Talk Arnold lá. Eu sentei na primeira cadeira. Quando terminou, eu falei, eu vou pular para tirar foto. Sabe o Buzek famoso da musculação? Sei lá. Ele pegou meu celular para tirar foto de mim com o Arnold, que ele é amigo do Arnold. E aparece uma mulher do nada. Entra na minha frente, por educação, eu deixo ela ir, ele tira a foto com a mulher. Quando eu vou pedir para tirar a foto com ele, o segurança pega no braço dele e leva ele embora. No picture. Eu fico no vácuo. Então eu estava já frustrado, várias tentativas e não conseguia. Nesse dia no Rio de Janeiro, ele aparece do nada, não estava programado para ele estar lá naquele momento. Eu estou no palco trabalhando e o meu árbitro cuidando do backstage falou assim, Pinduca, que foi, caramba? Para tudo, o Arnold chegou, quer subir no palco. Eu falei, o quê? Caraca, mas ninguém me falou nada, e agora o que eu faço? O rei do improviso, você entendeu? Falei, conseguiu. Na hora eu falei, tá bom, põe ele aí na escada que eu vou anunciar. Cheguei no Pavel, o diretor da arbitragem, arbitrando lá, Pavel, eu vou ter que parar o campeonato porque o Arnold chegou, ele quer subir no palco. Tá bom, parei. Anuncio, nisso que eu anuncio, não estava programado, eu trago o Arnold, chamo os outros dirigentes, chamo o Santonja para vir para o palco, o Arnold quer falar, e fico ali mediando tudo. Nesse dia, o Gilson, fotógrafo, estava lá fotografando e tirou minha primeira foto com o Arnold. E agora aqui... E vídeo também, né? Porque você viu o Não, vídeo. Eu vi. E agora aqui, um ídolo. Cara, ídolo. Então assim, o Arnold poderia ser meu ídolo. É, sim. O Arnold podia ser meu ídolo. Tem várias pessoas no mundo que me agradam, mas ídolo para mim é Jesus Cristo. Boa. O cara que revolucionou a Terra, que está vivo entre nós até hoje. Essa ninguém esperava, hein? E que ele te ensina no dia a dia. Bonito. Esse te ensina no dia a dia. Esse não... Você encaixou bem aí. Ele te ensina no dia a dia. É impressionante quando você pensa que sabe, ele te mostra que você não sabe nada e que por detrás disso tudo tem outro significado. É muito bonito. Então, meu ídolo é Jesus. Pinduca, recado final aí pra galera do seu 2023. Meu 2023 vai ser a consagração minha nas redes sociais e no meu trabalho digital. Isso vai ser foco, a pedra fundamental. O meu foco é 100% no digital. Eu conheci vários ícones do digital lá no início. Fiz alguns trabalhos com ele, Cariani, Toguro, né? Abri espaço para eles nos meus eventos e me espelho neles nesse trabalho digital, porque muitos old schools da nossa geração criticam o trabalho deles, mas não percebem a grandiosidade desse trabalho. Isso eu acho que é indiscutível. Né? A grandiosidade desse trabalho. Isso a gente não discute. Eu não discuto sobre... Eu entendo bem o old school e o new school, não tenha dúvida disso. Mas, não, cada um tem o seu valor. Tudo bem, isso não tenha dúvida disso. Se você perceber, por que existe esse choque de conflito? Às vezes não é entendido. Porque nós temos uma visão de vida diferente da do jovem de hoje. E eles, entendendo como o jovem vê, eles criam o entretenimento para prender esse jovem do jeito que esse jovem gosta. E nas entrelinhas,
Eles vão falando coisas muito importantes e muito sérias, como nós gostamos. Então, outra coisa que eu aprendi na internet, vi vários autores falando assim, você não precisa inventar mais nada na internet. Essa história de inventar na internet, deixa para os malucos que uma hora eles criam um novo caminho, todo mundo vai aceitar ou não. Para você se dar bem na internet, você não precisa criar. É só imitar quem está no topo. Isso é uma imita do seu jeito, não igual, quem está no topo. Vai dar certo. Entendo. Agora, para finalizar, porque eu não tenho essa competência, você acredita que no meu canal as pessoas não se inscrevem? Se inscrevem pouco? Isso é um comportamento da internet, tá? A maioria dos views vem de pessoas que só veem. Não comentam, não curtem e não se inscrevem. Mas voltam para ver de novo. Sabe que eu estou achando uma coisa. A velocidade com que a coisa está acontecendo, tanto no digital, no celular, é o que está impedindo elas de se inscrever. Porque assim, para que eu vi seu vídeo, para que eu me inscreva, eu tenho que clicar no canal. Abrindo o canal, vai aparecer lá, inscrever-se. Então, para que isso acontecesse, dá dica pra galera. A ferramenta, então, a pessoa tem que fazer cliques para isso acontecer. Pronto. Ela não faz, ela passa para o próximo vídeo, por isso que ela não se inscreve. O problema está no processo e não nas pessoas. O YouTube teria que criar um botão automático que quando ele está vendo esse vídeo, é só criar clique e escrever. Pronto. E outra, muitas pessoas assistem pela televisão. Então a televisão tem acesso à internet e tem lá YouTube. Sim. Quando você faz isso, é mais difícil o processo ainda. Eu tenho que pegar o controle, fazer aparecer os inscritos, andar até o canal, aí clicar no canal, no símbolo do canal, ele abre uma janela do lado e lá tem que andar, ir lá e se inscrever. Então o processo de inscrição está dificultando o número de inscritos. Por isso que o processo de view é maior, muito maior. 60%, 70% dos views de vários canais não são de inscritos. Bom, aposto que com a sua presença, então, vai explodir minhas inscrições. Acredito que sim. Coloca as hashtags Pinduca, tiozão do Pampa Eterno. Farei isso. Que isso ajuda. Pinduca, obrigado. Espero que você volte mais vezes. Eu quero voltar. Valeu. Obrigado.